Muito bem, pessoal. Professor Wander Andrade, estamos no segundo bloco do crime de estupro de vulnerável, um crime que se diferencia do crime de estupro, conferindo-lhe a marca do princípio da especialidade, portanto é um crime mais específico, comparado com o artigo 213, que tem o maior grau de generalidade e de abstração. Aqui não. A vítima, num primeiro momento, nós falamos muito dela, como sendo o menor ou a menor de 14 anos. Contudo, eu quero que vocês saibam que não somente será vulnerável, e esse conceito de vulnerabilidade, que é muito mais amplo, ele é traduzido no Código Penal somente para 3 situações próprias e específicas. A primeira delas já falamos no primeiro bloco, que é a pessoa menor de 14 anos. Quem são as outras 2 situações, quem são as outras 2 pessoas que, uma vez identificadas em determinadas situações fáticas, justificarão o reconhecimento do crime de estupro de vulnerável, justificarão o reconhecimento do estado de vulnerabilidade? Quem são elas? Vamos à norma penal e vamos ver quem são. Veja, pessoal, aqui no segundo apontamento, nós estamos lendo: o crime abriga também a conduta prevista no parágrafo 1º. Portanto, não é só menor de 14 anos. É a situação em que as ações são praticadas por alguém com enfermidade ou deficiência mental, pessoa esta que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. Vamos falar um pouquinho dessas 2 situações? Vamos lá. Estamos falando de quem, pessoal? Estamos falando, primeiramente, da pessoa doente mental, da pessoa que tem uma perturbação da saúde mental. Vamos deixar bem claro que não somos nós, advogados, promotores, juízes, operadores do direito, que vamos afirmar que uma pessoa é doente mental. Na verdade, eu preciso de um laudo médico, são os médicos que vão afirmar que uma pessoa é portadora de doença mental e, como tal, ela não tem capacidade de entendimento, ela não tem capacidade de discernimento e ela não pode se conduzir de forma livre. Ora, imagine num hospital de pessoas doentes mentais. Imagine que um enfermeiro se aproveita da fragilidade, da vulnerabilidade de uma mulher doente mental ou de um homem doente mental, tanto faz. Ele se aproveita e ele, ao invés de exercer o seu munus, ao invés de exercer o seu nobre trabalho, ele acaba se aproveitando para satisfazer a sua própria lascívia, a sua própria concupiscência e, portanto, acaba praticando atos de natureza sexual com essas pessoas. Pergunto, essas pessoas são menores de 14 anos? Indiferente. Indiferente. Sejam menores de 14 anos as pessoas com doença mental. Sejam maiores de 14 anos, com 80, 90 anos, não importa. Para o direito penal, elas são conhecidas e classificadas como vulneráveis. São pessoas que demandam uma proteção especial, são pessoas que demandam uma tutela especial e, portanto, é esta proteção que justifica haver esse crime hediondo. E aí você me pergunta, mas professor, há quem faça isso? Há quem se aproveite de um doente mental para com ele praticar um ato sexual? Veja, pessoal, quero que você entenda que o crime de estupro de vulnerável, ele vai além da conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Conjunção carnal significa pênis no interior de vagina. Isto é conjunção carnal. Mas, diz a norma penal do artigo 217-A, que não é só conjunção carnal, mas todo e qualquer ato libidinoso. O que é um ato libidinoso? Ato libidinoso é todo aquele que tem conotação
configuração, perfil e natureza sexual. Então, nós podemos imaginar N situações, N casos em que pode haver a prática de um ato libidinoso e, como tal, estupro de vulnerável. Vamos a exemplos? Vamos lá. Imagine, por exemplo, que um enfermeiro, tendo que dar banho numa pessoa doente mental, enferma, acamada, ele se aproveita e vai além do ato de dar banho nesta pessoa e passa as mãos por partes íntimas do corpo sem a necessidade vinculada à atuação do banho propriamente dita, mas para satisfazer o seu apetite sexual. Isto é crime de estupro de vulnerável. Vamos imaginar que uma pessoa lance um beijo lascivo. O que é um beijo lascivo? O beijo, ele pode ter vários tipos de beijo, né, pessoal? Eu tenho o beijo selinho, eu tenho o beijo maternal que as mães dão nos filhos, eu tenho o beijo fraternal que irmãos dão em irmãos. Não é disso que eu estou falando. Não é do beijo selinho, não é do beijo maternal, paternal ou fraternal. Eu estou falando do beijo lascivo, aquele beijo que tem conotação sexual. Imagine que um enfermeiro, eu estou falando do enfermeiro, pessoal, por favor, no exemplo de um hospital psiquiátrico, mas podia ser qualquer um, o faxineiro, o médico, o diretor do hospital, ou mesmo algum doente mental dentro de uma casa. Às vezes os doentes mentais não estão internados, não estão em sanatórios, não estão em manicômios, eles estão nas residências. E nas residências o pai, o irmão, o vizinho se aproveita do doente mental. Não importa, em qualquer uma dessas circunstâncias, se ele pega, por exemplo, esse doente mental e lança-lhe um beijo lascivo, estamos diante, por exemplo, de um crime de estupro de vulnerável. Porque para o direito penal, o vulnerável não é somente, como eu disse há pouco, né? Não é somente a pessoa do menor de 14 anos, mas nesse exemplo também o doente mental. Mas vejam que, voltando, vamos lá ver de novo a anotação, no finalzinho, olha lá, enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou outra pessoa, quem? Aquela que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. De quem estamos falando, pessoal? Estamos falando da criança menor de 14 anos? Não, ela já foi contemplada lá no caput do artigo 217-A. Estamos falando do doente mental que não tem como se defender? Não, ele já foi tratado especificamente aqui no parágrafo 1º. Estamos falando agora de uma gama de pessoas que podem ser pessoas capazes, que podem ser pessoas imputáveis, que pode ser eu, que pode ser você, mas que nós, dependendo da nossa situação de vida, podemos estar desprovidos de consciência plena. Nossa, professor, o senhor pode estar desprovido de consciência plena. O senhor, uma pessoa capaz, segundo o Código Civil, imputável, segundo o Código Penal. Como é que o senhor pode estar desprovido de compreensão, de intelecção, de entendimento e de discernimento? Vamos lá, pessoal. O que acontece com uma pessoa que é levada à mesa de cirurgia anestesiada? Uma pessoa na mesa de cirurgia sob anestesia não tem como se defender, não tem como oferecer resistência. O mesmo se dará, ou poderá ser mencionado, com a hipótese de alguém que está em coma num hospital, alguém que está amarrado numa cadeira ou numa cama, eventualmente sob narcóticos, sob remédios, sob efeito de substâncias depressivas. Ou ainda, pessoal, imaginando o famoso golpe Boa Noite Cinderela. Quantos de vocês já não ouviu falar do golpe Boa Noite Cinderela? O Boa Noite Cinderela é caracterizado pelo ato de uma pessoa ir até um determinado local, mormente uma casa noturna, uma festa, uma balada,
Alguém coloca um narcótico, alguém coloca uma substância psicoativa na bebida e aquela pessoa que desconhece que há uma substância psicoativa ingere aquela substância e com isso perde a lucidez, perde o domínio do seu discernimento momentaneamente, mas pode ser abusada e ser viciada sexualmente. Se isso acontecer, eu também estarei diante do crime de estupro de vulnerável. Por quê, pessoal? Essa pessoa anestesiada, essa pessoa dopada, essa pessoa em coma no hospital, todas elas têm algo semelhante. Uma pessoa desmaiada num desastre automobilístico, ou mesmo num desmaio qualquer. Uma pessoa sob efeito de convulsões epiléticas. Enfim, são exemplos de situação em que o discernimento, o entendimento, a compreensão, a manifestação da vontade se vêem, não tem como oferecer resistência, não tem como se manifestar. E pasmem os senhores, né? Há quem se aproveite dessa situação. Do ser humano, pessoal, lamentavelmente, nós podemos esperar tudo. E há quem se aproveite de crianças, há quem se aproveite de doentes mentais, e há quem se aproveite de pessoas cuja consciência não é plena. Quantos de vocês já ouviram falar de casos que estão nos repertórios jurisprudenciais de médicos famosos que, a pretexto de exercer um tratamento médico, a pretexto de exercer uma terapêutica, abusaram de mulheres no exercício da função. Há casos de médicos que trabalhavam com inseminação artificial e acabaram tendo atos sexuais, conjunções carnais, com mulheres dopadas, com mulheres anestesiadas, com mulheres que não tinham como se defender. Portanto, esse ato é abominável, esse ato é profundamente execrável e o direito penal não silencia diante de uma conduta tão gravosa como esta. Por isso, etiqueta e cataloga como hediondo um crime como este. Tá bom? Então, lembre-se você que estamos diante de um crime da mais alta gravidade, daí porque um crime em que se verifica a hediondez. Agora, cuidado, né, pessoal? Não é porque o crime é hediondo que o legislador já o definiu como tal, que o juiz pode, a pretexto daquilo que possa compreender, aumentar a pena além do possível, né? Eu, como advogado, já fui chamado a fazer algumas correções de sentenças condenatórias em que juízes acabaram, num crime de estupro de vulnerável, aumentando a pena porque a vítima era criança. Isso não pode. Por que não, professor? Não tem lá no Código Penal o aumento da pena, lá nas agravantes, por exemplo, se a pessoa é uma criança? Sim, existe. Mas o fato de ser criança já foi considerado na descrição do tipo penal. Se você permitir que um crime que já considera como vítima uma criança aumenta a pena pelo fato de ser criança, você está gerando algo que o direito penal não admite, que é o chamado bis in idem, punir uma pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Então eu já tive situações como advogado de ter que corrigir, né, pleitear a correção, e o tribunal aceitou meu argumento no caso de que não poderia aumentar a pena de alguém acusado por estupro de vulnerável, fundamentando o fato da vítima ser criança. Isso já foi considerado pelo legislador quando ele descreveu o tipo penal lá no caput do artigo 217-A. Meus amigos, o crime hediondo, estupro de vulnerável, é tão importante que ainda seguiremos falando dele no próximo bloco. E no terceiro bloco nós continuaremos, portanto, dentro do artigo 217-A. Até lá!